Olá a todos, eu me chamo Bruno Vasconcelos, sou estatístico de formação pela UFC e trabalho nos hospitais universitários há 9 anos como analista administrativo. Na aula de hoje a gente vai ver Introdução à Estatística para a Metodologia Científica. Bom, como eu havia dito, essa é a aula de Introdução à Estatística para a Metodologia Científica, né? E antes de adentrar no assunto, eu resolvi trazer algumas características do método científico elencadas por Carl Pearson. Ele foi um dos estatísticos mais relevantes na história da estatística, foi um dos pioneiros no desenvolvimento da estatística moderna como ciência. Ele elenca 3 pontos essenciais do método científico. O primeiro é o registro cuidadoso dos fenômenos observados. Né? Os cientistas eles buscam padrões, eles tentam entender como as coisas se relacionam entre si. Envolve também a descoberta, né, a tentativa de descobrir, né, leis que regem o mundo que nos cerca. Né? Tudo que a maioria das coisas que nós temos como verdade hoje, um dia foi apenas teorias, né, que foram testadas cientificamente por muitas pessoas e validadas até que esse conhecimento virou prática e serve à sociedade hoje em dia. Então, o conhecimento produzido por estudos científicos serve para formular e ou confirmar hipóteses. E ele é sujeito à autocrítica e revisão. Então, quando vocês forem terminar o curso, vocês vão apresentar um trabalho final e ele vai ser avaliado, né, julgado por outros cientistas do mesmo ramo de atuação. Daí eles vão avaliar, entre outras coisas, se você fez uso do método científico, né, e se o método que você escreveu ele é claro o suficiente para ser replicado por outros pesquisadores ou até por você mesmo. Né? É possível replicar o estudo com a metodologia que foi descrita? Quais foram as limitações, as dificuldades encontradas? Então, a estatística na pesquisa científica, ela está presente em todos os momentos, desde o planejamento, na hora de que define o objetivo. Então, a gente elencou aqui essas partes da pesquisa científica onde a estatística está presente. A primeira, no planejamento da pesquisa. Quando você escreve um objetivo, ele já lhe dá uma dica de qual é a população, definição de população e amostra, e seleção de variáveis. O que é que você vai efetivamente coletar para que o objetivo da pesquisa seja cumprido? Né? São decisões que você vai tomar antes mesmo de fazer a pesquisa de fato. Está dentro do planejamento. A coleta de dados, que envolve, entre outras coisas, a organização do conjunto de dados. Né? Quando você prepara um conjunto de dados para pesquisa científica, não é de qualquer jeito, tem um formato correto, que a gente vai ver em alguns minutos mais tarde. O sumário dos dados coletados, que é no momento que você vai mostrar os resultados para outras pessoas de forma sumarizada, de forma simples, resumida. E você geralmente alcança esse sumário fazendo gráficos de frequência, medidas descritivas. E caso a sua pesquisa seja uma pesquisa analítica, você ainda vai fazer uma etapa de validação ou não da hipótese de interesse, onde o pesquisador vai se perguntar se é possível estender os resultados obtidos para toda a população. Então, no planejamento da pesquisa, você vai olhar para o objetivo que você definiu e fazer essas duas perguntinhas. Definido o objetivo, como é que eu vou medir esse fenômeno que eu estou prestes a estudar? Quais fatores podem estar associados com ele? Definição de população e amostra. Qual a abrangência do meu estudo? Por exemplo, eu vou estudar os pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia no ano de 2024. Tem uma abrangência no tempo e no espaço. Até porque os recursos do pesquisador são limitados, né? O tempo. Então você precisa fazer essa avaliação do que cabe dentro do tempo que está proposto nessa pesquisa. Segunda pergunta, terei como observar todos os elementos da população ou apenas uma parte dela? Por exemplo, se você vai conseguir coletar nesse exemplo que eu dei todos os prontuários dos pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia? Se sim, vai ser uma pesquisa por censo. Se não, você vai ter que estudar apenas uma parte. Então, vai ser uma pesquisa por amostragem.
Em caso de amostragem, o que farei para mitigar o viés de seleção? Por que essa pergunta é importante? A maioria das técnicas estatísticas, as mais utilizadas analiticamente, elas têm pressupostos, e um dos principais é o pressuposto de amostra aleatória. O que é uma amostra aleatória? É aquela amostra que todo elemento presente na amostra tem chance de participar do estudo. Então, por exemplo, se eu fizer o estudo só com pacientes atendidos por Dr. Fulano e ignorar todos os outros, essa amostra tem um viés. Então, assim, não dá para mitigar todos os vieses de uma pesquisa, mas o pesquisador, dentro das suas possibilidades, ele vai fazer uma estratégia de coleta de dados que permita mitigar os vieses o máximo que ele conseguir. Bom, partindo para a seleção de variáveis, eu coloquei um pequeno exemplo aí, com o objetivo estudar o efeito de diferentes tipos de dieta no peso corporal. Então, qualquer variável da sua pesquisa, ela vem inspirada no objetivo. Claro que você pode fazer uma pesquisa na literatura, de outros estudos que foram realizados com este mesmo objetivo ou semelhante. Você pode se inspirar na sua própria rotina do serviço, você observando, vendo o que é importante e o que não é. E aí eu trouxe essas três classificações de variáveis que ajudam a gente a planejar a pesquisa. Então, por exemplo, aqui no meio tem uma variável dependente, que é basicamente o objetivo. É o alvo da sua pesquisa e é por meio dela que no final a gente vai avaliar se o objetivo foi alcançado ou não. Então, coloquei como variável dependente aqui, é o peso dos indivíduos após seguir a dieta. Né? É a variável dependente, quando ela existe, né, ela é indispensável. Você tem que coletar ela. Aí nós temos variáveis independentes, que são basicamente o que no nosso julgamento a gente acredita que vai influenciar no resultado, que é a variável dependente. Então, coloquei como exemplo o tamanho das porções, o número de refeições por dia, o percentual de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Então, esse sendo um estudo de nutrição, são variáveis que está no controle do cientista, que podem inferir, que podem contribuir para aumentar ou diminuir o resultado final, que é o peso dos indivíduos. E no canto esquerdo eu coloquei variáveis de controle, que na verdade variáveis de controle elas não estão no controle do pesquisador. É justamente por esse motivo que elas têm que ser mensuradas e meio que isoladas, né? O efeito dessas variáveis no estudo ele tem que ser calculado e tem que ser colocado à parte, que aí a gente vai avaliar somente o efeito das variáveis independentes nas dependentes. Eu coloquei em variáveis de controle como exemplo idade, sexo e nível de atividade física. São variáveis que interferem no peso dos indivíduos, mas não estão relacionados com as dietas, né? O que você coloca na dieta ali. Mas é importante mensurar porque são variáveis que interferem no resultado final do estudo, mas que não estão ali no controle do pesquisador. Nível de atividade física eu coloquei também, é uma variável que até dá para você manipular, mas não sendo um estudo de nutrição. Por isso que eu coloquei como variável de controle aqui. População e amostra. Então, esse objetivo ele podia ser melhor, ele podia estar mais completo. Então, que indivíduos são esses? Diferentes tipos de dieta no peso corporal. De quem? São pessoas? Que tipo de pessoas são essas? Então, a população não está definida. Quem são esses indivíduos? Aí aqui nós estamos ampliando o objetivo. Então, agora, estudar o efeito de diferentes tipos de dieta no peso corporal dos pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva do Hospital XPTO no segundo semestre de 2024. Massa. Situei o meu estudo no espaço e no tempo e coloquei no objetivo. Segunda pergunta: investigaremos todos eles? Dentro dos recursos que o pesquisador tem de material, de tempo. É possível que ele investigue todos eles? Se puder, ótimo. Porque aí é uma pesquisa censo, né? 0% de erro de amostragem. Não existe. Mas caso o pesquisador não tenha perna para fazer tudo, ele vai fazer uma pesquisa por amostragem.
E como característica da pesquisa por amostragem, a gente tem que qualquer generalização dos resultados para a população deve levar em consideração o erro de amostragem. Se você investiga 30 indivíduos e faz uma média do peso corporal, essa média só diz respeito àqueles 30. Se você quiser generalizar, você vai precisar de uma técnica estatística analítica, que a gente vai ver uma pequena pincelada lá na frente, no final da aula. Por exemplo, um exemplo de generalização, talvez o exemplo mais conhecido da população, a pesquisa de intenção de voto. No momento que o jornalista diz que o candidato A tem 60% de intenção de voto e o candidato B tem 30%, ele está falando só da amostra que ele coletou. Agora, quando ele diz que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ele generalizou. Ele estendeu essa conclusão para toda a população, todos os eleitores daquela região em que a pesquisa foi baseada. Partindo agora para a coleta de dados, o formato tabular. Quando você coleta dados para uma pesquisa científica, você não joga de qualquer jeito. Tem um formato certo de organizar. E as ferramentas tecnológicas já ajudam muito a gente nessa tarefa. Então, se você for, o auxílio da sua pesquisa for com ferramentas de formulário informatizado, com o Google Forms, o Microsoft Forms ou o REDCap, que vocês vão ouvir muito falar dele daqui a algumas aulas, ele já organiza o seu conjunto de dados do jeito que ele precisa estar, prontinho para análise. Então, algumas características deste formato tabular que você vai ou construir ou vai encontrar já todo formatado pelo software da sua preferência. Eu tenho que, na linha, vão ter todos os registros de uma única observação. Então, por exemplo, nesse print, tudo que se refere ao Marcos vai estar na linha 123. Tudo que se refere a Maria vai estar na linha 124. Ao Antônio na 125. Então, nesse exemplo, a unidade de observação é o ID do paciente. Recomenda-se o uso de uma variável identificadora, ID, com um código único e repetível para cada observação. Isso auxilia muito na organização, no trabalho de coletar dados e organizar o banco. E também para quem faz pesquisa qualitativa, é interessante também quando vai discutir os resultados, né? Quem faz pesquisa qualitativa às vezes menciona trechos de entrevistas de um indivíduo específico. Aí, como você não vai identificar o nome da pessoa, você vai dizer: o indivíduo 1 mencionou isso, 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 isso. Aí lá na frente você pode fazer referência ao indivíduo 1 de novo, devidamente codificado. Então, na coluna, cada coluna vai representar um atributo, uma característica que foi observada no estudo. Nós chamamos isso de variável. Então, cada coluna é uma característica que eu vou anotar de todas as observações da minha amostra. Então, a idade de todos os indivíduos vai estar na terceira coluna. O sexo de todos os indivíduos vão estar na quarta coluna. Pronto. E essas variáveis, elas têm uma classificação estatística em quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são resultados de contagens e medições, geralmente. Nós podemos fazer operações matemáticas, podemos fazer contas com elas. Por exemplo, peso, idade, temperatura, número de internações. Nas variáveis qualitativas, cada observação é classificada em uma única categoria. Embora também possam ser representadas por numerais, não faz sentido aplicar as operações aritméticas com elas. Por exemplo, o código de identificação, sexo, estado. Seguindo para os detalhes das variáveis quantitativas, eu posso destrinchar essa classificação num segundo nível, que é a variável quantitativa contínua e a variável quantitativa discreta. A variável quantitativa contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro de uma escala, ou seja, os valores fracionados fazem sentido. Então, como exemplos, nós temos o peso, que pode ser
80,2, 80,25, aí depende da precisão do seu instrumento de medida, né? Não tem limite aqui. Temperatura também segue a mesma regra. Você pode ter 38,5 graus Celsius, pode ter 38,51, 38,512, né? Então são arredondamentos, mas a escala ela é contínua. Já as variáveis quantitativas discretas, elas assumem apenas valores inteiros, não fracionados. Geralmente a gente vai encontrar toda contagem é variável discreta, de forma geral, né? Exemplos, número de internações, número de leitos ocupados. Aqui uma pergunta. Idade é uma variável quantitativa contínua ou discreta? Depende de como o pesquisador vai convencionar na hora de planejar a pesquisa. O tempo em si ele é medido em escala contínua. Faz sentido dizer que uma pessoa tem 20 anos e meio, por exemplo. Mas se o pesquisador ele convenciona, ele define que a idade será medida em anos completos, essa idade vai ser variável quantitativa discreta. Seguindo para as variáveis qualitativas, eu também posso classificá-las num segundo nível, em variáveis qualitativas ordinais e variáveis qualitativas nominais. As variáveis qualitativas ordinais, existe uma ordem clara entre as categorias, que inclusive recomenda-se que ela deve ser preservada nas apresentações, em gráficos e tabelas. Então, exemplo, escolaridade, ensino fundamental, médio e superior. Então, o ensino médio, claramente, ele é um nível de escolaridade acima do ensino fundamental. E o nível superior, claramente, ele é um nível de escolaridade acima do médio e do fundamental. Existe uma ordem entre as categorias. Nível de satisfação, também satisfeito, indiferente e satisfeito. Quem está indiferente está um degrauzinho acima, né, na escala de satisfação do que quem está insatisfeito. Nas variáveis qualitativas nominais, elas agrupam categorias sem qualquer tipo de ordem ou hierarquia entre elas. Por exemplo, o sexo e a cor dos olhos. Não tem uma cor dos olhos que seja um nível de cor acima da outra, né? Não faz sentido a gente falar isso. Com relação às variáveis qualitativas, uma observação que a gente faz é que na hora que você está codificando ou inclusive desenhando o instrumento de coleta, preenchendo o formulário, né, elaborando as questões, lembre-se de rotular observações da mesma categoria de forma padronizada. O que eu quero dizer com isso? Coisas iguais têm que estar escritas com o mesmo nome. Então, coloquei um exemplo aqui. A máquina não entende, por exemplo, que RN é igual a recém-nascido com inicial maiúsculo e um tracinho, igual a recém-nascido de minúsculo sem tracinho. Né? Embora para o pesquisador pode ser a mesma coisa, quando você coloca isso no software, ele vai entender que por estar escrito de forma diferente, são 3 categorias distintas. Então, inclusive é recomendado que para as variáveis qualitativas já faça-se uma lista de todas as categorias possíveis, que é para já dar ao usuário a possibilidade só de clicar na categoria ou nas categorias que se aplicam. Outra pergunta importante. Toda pergunta de um formulário equivale a uma variável? Fiz um instrumento de coleta, ele tem 10 questões. Então, obviamente, cada questão vai ser uma coluna daquele formato tabular, né? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Não necessariamente. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de adaptação de questões de formulário em variáveis. Perguntas que permitem a marcação de múltiplos itens em simultâneo, eles devem ser desmembradas. Uma variável para cada item. Por exemplo, uma questãozinha para você informar comorbidades do paciente. Tem uma lista e você vai marcar todas as que se aplicam. Então você pode ter só diabetes, você pode ter diabetes e hipertensão, diabetes e obesidade, só obesidade, enfim, várias combinações. Mas cada variável ela aceita apenas uma informação dessas.
Então, quando você vai transpor esta pergunta para um conjunto de dados, você vai ter que quebrar, ou o próprio software já vai fazer isso, o próprio formulário já lida com essa diferenciação, que essa questãozinha ela vai quebrar em três, uma para cada item. Então, a questão número 1, a variável número 1 vai ser se tem diabetes, sim ou não, se tem hipertensão arterial, sim ou não, e se tem obesidade, sim ou não. Três variáveis qualitativas nominais. Porque o não está acima do sim, nem o sim acima do não. Elas estão no mesmo nível de ordem, né? Outra pergunta que eu já me deparei com ela algumas vezes, eu trouxe aqui para mostrar. Essa daqui é uma questão de paridade. Formulário de assistência ao parto e nascimento, onde na mesma questão você informa três dados diferentes: número de gestações, número de partos e número de abortos. Embora no formulário elas estejam agrupadas em uma mesma questão, elas são, quando você vai transpor esse formulário para um conjunto de dados, ela vira três variáveis: número de gestações, número de partos e número de abortos. São variáveis quantitativas discretas, né? São contagens. Perguntas abertas. Você pode fazer uma análise, né, do discurso, de como essas pessoas, como esses indivíduos responderam, mas alternativamente o pesquisador pode analisar o conteúdo das respostas e recodificar o seu conteúdo em variáveis qualitativas. Então, eu coloquei uma questão 3 com dois exemplos. Como foi seu atendimento no hospital? Então, no caso, eu fiz a leitura dos parágrafos e reclassifiquei numa variável chamada teor da avaliação. Reclamação, a primeira foi uma reclamação e a segunda foi um elogio. Então, essa variável qualitativa eu consigo fazer análise dela junto com as outras, usando métodos estatísticos. Na seu formato original eu não consigo fazer isso. Eu preciso realmente, se eu for discutir os resultados com base nisso, eu vou ter que fazer uma análise de discurso. Do que o coletivo das respostas está dizendo, pontuar algumas expressões que foram usadas. Ah, o indivíduo 1 falou isso. Então, os métodos de estatística, de análise, eles se dividem basicamente em dois. São os métodos descritivos e os métodos analíticos. A estatística descritiva, o seu objetivo é resumir, organizar e descrever os dados de maneira clara e compreensível, sem tirar conclusões além do conjunto analisado. Então, toda pesquisa com estatística vai ter alguma técnica de estatística descritiva. É como você vai resumir os dados. Né? Você tem ali um tempo de apresentação limitado e o seu público vai precisar entender em linhas gerais quais foram as suas descobertas. Então você vai resumir. Como é que você vai resumir? Nós temos distribuição de frequência em tabela ou gráfico. Né? 60% respondeu isso, 30% tem essa característica. Você vai ter medidas de tendência central, como média ou mediana. A média de temperatura nos pacientes deste grupo foi 38,5 graus. Medidas de dispersão, como desvio padrão e amplitude. As medidas de dispersão elas vão informar para a gente o quão próximos ou quão distantes esses dados estão da média ou da medida de tendência central que você está utilizando. Por exemplo, um desvio padrão de 1 quer dizer que os dados estão mais próximos em relação à média do que um desvio padrão de 5, por exemplo. Né? É diferente, por exemplo, dois conjuntos de dados podem ter a média 3, sendo que um vai ter gente com 1 e 5, e outros vão ter medidas mais próximas, 2,5, 3,5. Então, são dois conjuntos com média 3, mas bem distintos um do outro em termos de dispersão. Mas aqui eu estou dando só uma pincelada, porque eu sei que nas outras aulas subsequentes vai ser destrinchado aqui as técnicas de descritivas e as analíticas também, que é só uma introduçãozinha básica. Por exemplo, a pressão arterial de 100 pacientes. Como eu não vou mostrar a lista dos 100 pacientes com a sua pressão arterial, eu tenho que resumir. Então eu coloquei aqui
média, 135, mediana, 130. O que quer dizer com a mediana? Metade dos pacientes estão com 130 ou abaixo e metade estão com 130 ou acima. Um desvio padrão de 15, que me dá ali uma base de quão afastado da média esses dados estão. E o percentual de hipertensos, que são os pacientes acima de 140, 35%. E aqui do lado eu coloquei uma representação gráfica. Esta é uma variável quantitativa contínua. Então, esse gráfico é o histograma. Ele é um gráfico adequado para variáveis quantitativas contínuas. O gráfico acima, o histograma, ele é adequado para apresentar a distribuição de frequências de uma variável contínua. O que eu quero dizer com esse gráfico? Que são barras, as barras elas estão unidas para representar que é uma variável contínua. Eu estou dizendo que eu encontrei no meu estudo 22 pacientes com pressão entre 118,1 e 130,2. Encontrei também 38 pacientes com a pressão entre 130,2 e 142,3. 33 pacientes entre 142,3 e 154,4 e assim por diante. Então ela me dá uma visualização de como se distribui esse conjunto de pressões arteriais. E é a ferramenta gráfica, cada variável vai ter a sua especialidade, né? O conjunto de gráficos que é mais interessante para apresentar em cada variável. Já a estatística analítica inferencial, o seu objetivo é fazer generalizações, previsões ou testes de hipóteses sobre uma população com base nos dados de uma amostra. Ela nos auxilia a investigar se existem associações significativas entre as variáveis estudadas. Como exemplos, eu tenho o teste de hipóteses e a modelagem estatística. O teste de hipóteses, que eu vou dar um exemplo mais para frente, seria eu gerar uma regra de decisão, eu estabeleço duas hipóteses e gero uma regra de decisão que vai me ajudar a decidir por uma ou por outra. Né? E a modelagem estatística seria colocar aquelas variáveis lá do início, as variáveis dependentes, dentro de uma equação para prever o valor de uma variável independente. É como se eu colocasse que o peso em função da quantidade de proteínas, de carboidrato, de gordura, colocasse tudo isso dentro de uma fórmula que vai gerar o resultado final, que é o peso. São duas técnicas analíticas. Elas vão ser abordadas em outras aulas do curso. Eu vou dar apenas uma pincelada, assim, uma introdução, né, com o teste de hipóteses. Mas não se preocupem que isso vai ser revisto. Então, nesse exemplo, a gente tem de novo o efeito de dietas no peso corporal. Então, a amostra foram de 90 participantes divididos em 3 grupos de 30. Cada grupo seguindo uma dieta diferente, a dieta A, a dieta B e a dieta C. Então, depois que eu coletei, eu fiz a média e o desvio padrão de cada grupo. Estatística descritiva. A perda de peso em quilo após 12 semanas por dieta. Todo estudo analítico ele vai apresentar também a estatística descritiva antes. Certo? O que eu tenho nessa tabelinha? Que a dieta A levou uma perda de peso média de 3 quilos. A dieta B levou uma perda de peso em média de 6 quilos e a C de 6,2 quilos. Então, claramente aqui, pelo menos em termos do grupo de 90 participantes, eu tenho que a dieta B e a C são melhores do que a dieta A, com respeito à perda de peso. Então, as dietas B e C mostraram-se mais eficazes na perda de peso. Podemos generalizar essa conclusão para a população geral? Pronto, aí, de posse desse resultado que eu avaliei com estatística descritiva, a gente vai selecionar uma técnica de estatística analítica, que no caso vai ser um teste de hipóteses, onde o meu par de hipóteses vai ser H0, que é chamado de hipótese nula,
que é não há diferença significativa na perda de peso entre as dietas. E a hipótese alternativa, que é o contrário da hipótese nula. Existe sim uma diferença significativa na perda de peso entre as dietas. Isso eu vou fazer o julgamento para toda a população de interesse, não apenas para os 90 que eu coletei na amostra. Então, um exemplo de técnica, uma técnica analítica inferencial utilizada é a análise de variância. Ela serve para comparar médias entre dois ou mais grupos. A escolha da técnica, ela depende do tipo de variável, dos objetivos, das hipóteses e de como a amostra foi selecionada. Então, muitas delas possuem pressupostos a serem avaliados previamente. Então, aqui, supondo que todos os pressupostos da análise de variância foram atendidos, que eu não vou me debruçar sobre eles, é apenas uma introdução ao assunto, eu tenho uma regra de decisão. Né? Não sei se vocês já viram esse P na vida, mas em muitos artigos científicos ele aparece, que é o p-valor. Então, o valor de P nesse exemplo fictício é de 0,01%. O que é que ele quer dizer dentro do meu exemplo? Supondo que a hipótese H0 seja verdadeira, ou seja, que não existe diferença entre as dietas, a chance de obtermos diferenças tão grandes quanto a que foi observada nesse estudo é de apenas 0,01%. Ou seja, partindo do pressuposto que não existe diferença entre as dietas, a chance de obter esse resultado por acaso é muito pequena. Que resultado é esse que eu estou falando? É a diferença na perda de peso média entre a dieta A, B e C. Então, se não tem diferença entre A, B e C na população, é muito raro eu conseguir fazer um estudo, coletar 90 participantes e encontrar uma diferença tão grande ou maior do que essa. Logo, dessa forma, é razoável rejeitarmos a hipótese nula, H0, em favor da hipótese alternativa, H1. Então, há diferença significativa na perda de peso entre as dietas, sim, inclusive na população, extrapolando, inclusive, os 90 participantes que fizeram parte do estudo. Certo? Algumas considerações finais, até revendo o que já foi discutido antes na aula. Só para fixar. Então, no planejamento da pesquisa, é importante você definir a população, né? Definir no espaço e no tempo. Definir a amostra, se você não puder verificar todas as observações. Você escolher variáveis adequadas ao seu problema de pesquisa. Recomendo também elaborar um dicionário de dados, que é basicamente para cada variável você elencar o nome dela, o tipo, se ela é qualitativa nominal ou ordinal, ou se ela é quantitativa discreta ou contínua. Se ela for qualitativa nominal ou ordinal, você recomendo que você liste as categorias que ela pode assumir. Já coloque dentro do seu formulário as opçõezinhas só para marcar. Né? Facilita o planejamento e facilita o trabalho depois em compilar e analisar esses dados. Se for discreta ou contínua, você identifique corretamente a unidade de medida. E, sobretudo, avalie a viabilidade de coletar as variáveis que você selecionou. Então, cada variável que entra no seu estudo, mais tempo você vai ter que se debruçar sobre ele. Então, não pode ser pouco, no sentido de que vai inviabilizar a sua discussão, vai empobrecer o seu trabalho, tem que ter uma quantidade boa para você discutir os seus resultados, mas também não pode ser tanto ao ponto de você não ter braço para fazer, para coletar. Então, essa etapa é muito importante e o resultado da sua pesquisa é impactado, assim, tem um impacto muito grande em fazer esse planejamento correto. A coleta de dados, ela segue em formato tabular, né? Tudo que for de um mesmo indivíduo vai estar na linha e cada variável numa coluna.
tem uma variável identificadora de cada caso com valores que não se repetem. E ferramentas informatizadas elas já organizam os dados nesse padrão. Né? Como exemplo, a gente tem o Microsoft Forms, o Google Forms e o Redcap, que é maravilhoso e vocês vão conhecer ele em outras aulas. Estatística descritiva trabalha com o resumo das observações coletadas em gráficos de frequência ou medidas resumo, como a média. E aí eu coloco uma observação de frequência cruzada, que ela vai fazer a ponte entre a estatística descritiva e a analítica. Então, para que eu posso apresentar frequências cruzadas, ou seja, de duas variáveis ao mesmo tempo? Para investigar relacionamentos entre variáveis que podem ser explorados mais a fundo com técnicas analíticas. Então, este aqui é um grafiquinho que eu fiz baseado no exemplo das dietas, das 3 dietas. Dieta A, dieta B e dieta C. É um gráfico chamado box plot, ou gráfico de caixa. Então, ele relaciona duas variáveis, a dieta, o tipo da dieta e o peso. Então, aqui dá pra gente ver que as perdas de peso geradas pela dieta A, elas estão abaixo da dieta B e da dieta C, pelo menos a maior parte. Então aqui já dá para o pesquisador, isso aqui já identifiquei uma diferença. De repente eu posso testar isso daqui, vale a pena eu verificar se na população essa diferença se mantém. E a estatística analítica ou inferencial, que é quando há o interesse de estender um resultado já observado na amostra com a estatística descritiva para a população de interesse. Ela fornece uma regra de decisão para rejeitar ou não hipóteses com base nos dados coletados. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu desejo sucesso aí nas pesquisas que vocês vão realizar e até a próxima.